Muitos têm ouvido os avisos que tenho feito soar por toda a terra, por muitos anos, tornando-se desleixados nos seus caminhos, sem o verdadeiro sentido de urgência, rolando os olhos e rindo dos meus mensageiros. Muitos pensam que os meus mensageiros inventam as suas próprias palavras e por detrás dessas mensagens falam das suas crenças. Não se deixem enganar, crianças. Vocês pensam que eu não sou capaz de entregar mensagens àqueles que se entregaram a mim, ansiando ouvir a minha voz diariamente? Estes servos não dão a cara para todo mundo ver, porque temem ao único e verdadeiro Deus e querem sempre agradar ao seu Pai que está no céu. Por isso é que tenho dito, tal como nos dias de Noé, será quando eu voltar pelo meu povo. Enquanto Noé construía a arca, para mim, em fé, ele preparou a sua família e foi justo diante de mim. Como um exemplo, ele temeu o que não viu. Então o dia chegou como um ladrão de noite. Foi naquele momento que eles lembraram das suas palavras de amor. Eles deviam ter atentado para os avisos, e os meus avisos estão chegando ao fim. Aqueles que não estavam prontos quando vim e tomei a minha igreja vão desejar ouvir as palavras dos meus mensageiros, mas será como ossos secos, espalhados ao vento, pois o maligno removerá e destruirá tudo no seu caminho para colher as vossas almas. Até que venha este dia, crianças, andem sempre em amor para com o vosso próximo. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Eu virei rapidamente. Yeshua Hamashia. Ezequiel, capítulo 37, versículos do 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes:
Assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Salmos capítulo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Shalom.